Então, Judas, os versículos finais, versículos 20 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é poderoso para nos impedir de cair, para nos apresentar, como lemos aqui, diante do Senhor, sem mácula e com grande alegria, naquele grande dia que esperamos, em que estaremos para sempre com o Senhor. Mas, Deus amado, nessa jornada, nessa caminhada, nessa longa obediência, nessa mesma direção, que temos até esse dia em que estaremos com o Senhor, que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, e que essa manhã o Senhor ministre aos nossos corações a fé, a esperança, o amor do Evangelho, a expectativa que temos no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, enche-nos do Teu Santo Espírito, e que em todas essas coisas Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, estamos chegando hoje ao final de uma jornada de, salvo engano, 14 mensagens sobre 2 de Pedro e Judas, tratando sobre o tema A Batalha da Fé. Como vocês me ouviram falar muitas vezes aqui nos domingos de manhã, tenho falado, a vida cristã não é um passeio no parque, não é um passeio no shopping, mas se assemelha mais a um campo de batalha. Temos momentos de mais tranquilidade, temos momentos que as coisas estão mais tranquilas e temos momentos de grandes tensões ou emoções, assim como um guerreiro num campo de batalha. E viemos falando sobre 2 de Pedro e Judas, que o tema principal dessas duas epístolas é a batalha pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos, como está lá em Judas, no versículo 3. Pedro e Judas falam do cuidado que devemos ter com os falsos mestres, e eles estão presentes em nossos dias também, como temos falado. Na escola dominical estamos falando sobre seitas e heresias, temos falado sobre falsas religiões, mas também sobre uma espécie de falso cristianismo que se apresenta muitas vezes. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus. E hoje, chegando ao final dessa epístola de Judas e também dessa série de mensagens, já estamos no período do Advento, falarei um pouco sobre o Natal no próximo domingo. Nós vamos meditar um pouco sobre como Judas conclui a sua epístola, que é muito curta, mas é muito rica, irmãos. Eu mesmo fiquei surpreso, que a minha intenção era pregar, talvez em 2 mensagens, já é a 4ª mensagem, somente nessa pequena epístola com 25 versículos, e posso te dizer que se fosse o caso de esticar mais, teria muito conteúdo aqui para a gente refletir, porque a palavra de Deus é muito rica, muito proveitosa. Mas ele conclui essa epístola, que a gente vai concluir essa série, falando de algo importante, irmãos. Falando da comunidade da igreja como uma vacina, né? Estamos falando tanto de vacina, como um antídoto contra os falsos ensinos. Como Judas poderia concluir isso? Está falando de falsos ensinos, está falando de falsos mestres, como vimos, não Judas, mas Pedro, especialmente no segundo capítulo de 2 de Pedro, Pedro fala que surgirão falsos mestres, como surgiram falsos profetas no passado, que muita gente vai segui-los. Eu falei algumas vezes, você deve lembrar, que não se surpreenda se você vê pessoas pregando heresias e tendo muitos seguidores na internet, tendo muitas visualizações no YouTube, ou reunindo multidões em igrejas ou em estádios. Isso acontece, isso acontecia e está previsto que vai acontecer. Mas como ele conclui, eu achei muito interessante, irmãos, que Judas conclui nos exortando, nos animando a edificar uns aos outros. Porque eu creio, irmãos, que dos maiores antídotos, ou para usar um termo que está muito, como eu falei há pouco, corrente em nossos dias, uma vacina contra os falsos ensinos, contra a falsa heresia, está na vida da igreja, na comunidade dos santos, irmãos. Eu vou compartilhar algo para os irmãos. Vocês sabem que eu estou fazendo um seminário que é muito puxado, e a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que eu vou terminar ano que vem,
E esse período a gente teve que fazer uma prévia, eles chamaram de pré-TCC, trabalho de conclusão de curso. E aí você tem que estabelecer o tema, dar em linhas gerais e tudo, eu submeti ao seminário. E eu vou falar sobre a nossa sociedade, que eu gosto muito desse tema da cultura. Trabalhei com jovens por muitos anos, e a cultura que a gente vive é uma cultura muito enferma. E aí o tema que eu dei lá em linhas gerais é falando de a gente identificar que vivemos numa sociedade, numa cultura muito enferma, que isso é um processo de uma revolução cultural que tem acontecido nas últimas décadas e até nos últimos séculos, mas que a resposta para uma sociedade enferma é termos igrejas saudáveis. Igrejas onde o verdadeiro evangelho é pregado, onde as pessoas se amam de verdade, onde temos problemas e dificuldades, como em todo relacionamento humano, seja no casamento, seja entre pais e filhos, entre amigos. Vivemos sob tensões o tempo todo, irmãos. Enquanto estivermos nessa vida, teremos tensões, porque faz parte do momento em que estamos. Mas uma igreja não perfeita, porque não existe, mas uma igreja saudável pode ser uma resposta poderosa para um mundo enfermo. É sobre isso que eu peço até sua oração, falarei nesse trabalho de conclusão de curso no ano que vem, e é uma coisa que arde no meu coração, irmãos. Precisamos estabelecer, buscar em Deus graça, para que as nossas igrejas sejam resposta ao mundo. Pessoas vivem num mundo em que as pessoas só pensam nos seus próprios interesses, em que as pessoas só querem saber dos seus prazeres, do seu dinheiro, da sua riqueza, e ao chegarem a uma igreja, vem uma comunidade de amor, em que nós exortamos uns aos outros, nós corrigimos uns aos outros, mas nós amamos, nós contribuímos, nós ajudamos o necessitado nas suas fraquezas, nós pregamos o verdadeiro evangelho, nós anunciamos a Cristo em todas as circunstâncias, e eu creio que essa igreja pode ser uma resposta ao mundo enfermo no qual nós vivemos, irmãos. E Judas, de certa forma, fala sobre isso, porque no versículo 20 ele fala para a igreja: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. E como eu falei rapidamente no final da mensagem anterior, nós vemos aqui nesses versículos 20 e 21, 3 elementos fundamentais nas Escrituras, 3 virtudes que são fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo, naquele belíssimo texto conhecido lá de 1 Coríntios 13, que ele está falando da igreja. 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo está falando do exercício dos dons na igreja, da unidade orgânica da igreja, e aí no meio, entre os capítulos 12 e 14, tem aquele hino do amor, da caridade, que é o capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, que fale a língua dos homens, se nem tiver amor, nada serei como símbolo que retine, e vai por aí. E no final, vai comigo lá, eu nem agora, mas vamos logo em 1 Coríntios 13. Virou até música composta por autores não cristãos. 1 Coríntios 13. E o amor aqui não é o amor entre um homem e uma mulher, mas é o amor entre irmãos, um amor daquele que se preocupa com a vida um do outro. Vou ler o início, depois vamos pular para o final do capítulo. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E olha que curioso, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Pule para o versículo 13. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é o maior, irmãos? Por que o amor é maior do que a fé e maior do que a esperança? Eu creio, por alguns motivos, porque Deus é amor, porque os mandamentos maiores que Cristo selecionou ali do Antigo Testamento, os 2 estão no Antigo Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Deuteronômio 6 e Levítico 19, 18. Claro que falo amor, mas há um elemento interessante, porque o amor é o único dos 3 que vai permanecer para sempre. Porque a fé, segundo Hebreus capítulo 11, é o que? A certeza de coisas que se esperam. E a esperança, por definição, é você esperar alguma coisa. Nós esperamos alguma coisa. Eu espero que Deus vai abençoar minha vida, vai abençoar minha família, vai me sustentar em Cristo até o fim dos meus dias. Eu espero que Deus me sustente no momento de dificuldade, de fraqueza. Isso é esperança. Mas a fé e a esperança um dia vão encerrar, irmãos. Porque nós temos fé em Jesus Cristo.
e nós o vemos pelos olhos da fé, mas um dia nós estaremos diante dele, face a face, e não precisaremos ter mais fé, pois estaremos vendo. Um dia nós não teremos mais o que esperar, irmãos, porque estaremos diante do Senhor, tudo estará finalizado, ele consumou tudo naquela cruz, e um dia há de finalizar todas as coisas, viveremos em novos céus e nova terra, e não vamos mais esperar mais nada. O que esperar se está tudo pleno? O que esperar se está tudo completo? Então não há necessidade de fé, porque fé é certeza das coisas que se esperam, não há necessidade de esperança, porque estaremos diante de tudo que esperamos e esperarmos ao longo de toda a nossa vida. E o que ficará? O amor, irmãos. Então a fé e a esperança, porém, um deles, o maior é o amor. E Judas fala sobre isso, a gente percebe ali nas entrelinhas, voltando à epístola de Judas, aqui nos versículos 20 e 21, que ele fala: edifiquem-se, porém, versículo 20, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, o primeiro elemento, a fé. Judas fala de nós edificarmos na fé que nós temos, orando no Espírito Santo. Talvez você fale, mas Judas também está falando de oração. É verdade, e orar no Espírito Santo. Só que eu creio que a oração está diretamente ligada à fé, à esperança e ao amor, porque nós oramos porque nós temos fé, irmãos. Se nós não crermos que Deus ouve a nossa oração e que por intermédio de Cristo Ele atende os nossos pedidos de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade, nós não temos por que orar, nós oramos porque cremos que Deus nos ouve, nós oramos porque cremos que Ele tem poder para operar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, como nós lemos lá em Efésios 3. Então, nós oramos porque temos fé em Cristo. E orar no Espírito Santo, algumas pessoas podem ficar assim, mas será que orar em línguas? Será que orar de uma forma diferente? Será que é uma oração mais fervorosa? Eu creio que não, irmãos, porque eu creio que todo cristão tem o Espírito Santo habitando em si. Todos nós recebemos desse Espírito. Nós recebemos do Espírito Santo e ele distribui dons a cada um como convém. A nossa igreja no passado cria que o dom de línguas era uma evidência do batismo no Espírito Santo. Nós não cremos mais assim, até porque os dons são distribuídos como Deus quer, e nós não cremos que todas as pessoas necessariamente devem orar em línguas, ou terão esse dom. Vá comigo de novo em 1 Coríntios, perdoe-me fazer voltar lá, poderia ter pedido para você ficar lá, mas olha o que diz 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12, versículos 12 e 13. E depois deixa aberto que a gente vai pular para o versículo 29. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E olha o que ele diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E a todos nós, não a alguns de nós, a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. E há muitos outros textos que corroboram esse entendimento, que todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Mas olha o que ele diz no versículo 29, agora falando sobre dons. São todos apóstolos? Esse aqui é que chama de pergunta retórica. São perguntas que você já sabe a resposta. São todos apóstolos? É claro que não. Versículo 29. São todos apóstolos? A gente poderia responder não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos os dons de realizar milagres? Não. Então, diferente do que alguns ensinam, realizar milagres não é um segredo que você descobrir a fórmula, você vai virar um milagreiro. Isso é um dom que Deus concede a uns e não concede a outros. Pela Bíblia. Versículo 30, tem todos os dons de curar? A resposta é óbvia o quê? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O não está aí, mas ele é óbvio, porque se Paulo fala que nem todos são apóstolos, a gente pode deduzir disso o restante. Então, nós não cremos que necessariamente todas as pessoas têm que falar em línguas, muito menos do que isso seria uma evidência do batismo no Espírito Santo, se nós lemos também que o Espírito Santo habita todo verdadeiro cristão. Então, com isso em mente, eu creio que orar no Espírito Santo não é orar em línguas, porque ele está falando para todo mundo, mas é você orar com confiança e cheio do Espírito Santo, que Deus ouve a sua oração. E você pode orar muito baixinho. Eu lembro uma vez que na freguesia nós recebemos o Dr. Russell Shedd, um dos maiores pastores e teólogos que serviu aqui no Brasil por muitos anos. E ele já estava, acho que, com 92 anos. Mas continuava pregando, irmão. Só que com 92 anos, eu não lembro se a idade era essa ou certa, mas era uma idade bem avançada. A pessoa vai pregar mais devagarzinho. Mas eu senti ele pregando ali, eu vi ele pregando lá na freguesia, falando baixinho, mas com vigor.
sabe, você via que ele estava falando baixinho, às vezes até com um pouco de dificuldade, mas com alegria, crendo naquilo que ele estava falando. Então, eu creio que Deus distribui dons, tem pessoas que são mais assim, fervorosas, que manifestam isso de uma forma mais externalizada, de uma forma maior, outros são mais reservados, mas a oração do Espírito Santo, eu creio que não tem a ver com manifestações externas, mas com uma fé verdadeira que vai dentro do nosso coração, que todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, ele fala de fé, voltando lá para Judas, versículo 20, ele fala de nós edificarmos na santíssima fé que nós temos, orando no Espírito Santo. Versículo 21, ele fala do amor e da esperança. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O que é isso no final, senão a esperança? Nós esperamos que a misericórdia de Deus nos leve para a vida eterna, isso é esperança. Então, Judas fala de fé, de oração no Espírito Santo, que não necessariamente inclui manifestações carismáticas, pode incluir ou não, mas uma oração verdadeira no Espírito Santo. Fala de esperança, que estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo nos levar para a vida eterna e nós nos mantermos no amor de Deus. Eu creio que essa tríade, lembra que eu tenho falado que Judas, aparecem muitas tríades, ele usa muito o número 3 para reforçar os seus ensinos. Eu creio que isso é algo que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para nos ajudar a fixar. E ele usa essa bendita tríade da fé, esperança e amor para nos colocar como um antídoto, para nós estarmos firmes individualmente e como comunidade de fé, como igreja, contra os falsos ensinos. Volte comigo ao início de Judas. Lembra que ele falou aqui, Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, olha a tríade aí, chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. E mais uma vez ele usa o número 3, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. E no versículo 3 ele diz, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que o quê? Batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, Judas fala que nós fomos chamados, amados por Deus e guardados em Jesus Cristo, salva os seus leitores com misericórdia, paz e amor, e diz que ele tinha um propósito de escrever uma coisa, mas mudou os seus planos para alertar os irmãos para que batalhassem pela fé. E aqui no final, que estamos nos debruçando nessa manhã, ele fala de nós edificarmos uns aos outros na fé, na esperança e no amor, como um antídoto, como uma vacina, para que nós possamos uns com os outros estarmos protegidos contra falsos ensinos. E aí eu dei essa mensagem, o seguinte título, 3 virtudes, que é fé, esperança e amor. 3 ações e um louvor. Então, vimos as 3 virtudes, vamos ver as 3 ações. Porque o amor na Bíblia nunca é um amor platônico, um amor somente contemplativo, um amor somente de palavras. Olha, eu te amo, meu irmão, e o cara está passando dificuldade, a mulher está passando por uma luta, e você, não, vai lá, Deus te abençoe, vou orar por você, e nem lembra de orar. O amor na Bíblia é um amor prático, irmãos, é um amor que se manifesta em ações verdadeiras. Não podemos amar só de palavras, mas também em ações, e Judas mostra isso nos versículos 22 e 23, mostrando 3 ações que devemos ter com 3 tipos de pessoas. Olha o que diz o versículo 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Primeiro tipo de pessoas, aqueles que duvidam. Versículo 23, vamos ver mais 2 tipos de pessoas. Irmãos, a gente às vezes acha que chega na igreja e que vai estar todo mundo com a vida perfeita, o irmão está na igreja, a irmã está na igreja, então ela não tem problema, ela não tem dúvidas, ela não tem crise em sua fé, ela não tem problemas em seus relacionamentos familiares, mas nós passamos por lutas, irmãos. E existem, inclusive, pessoas que passam por dúvidas em sua fé. Então, o que Judas está falando? Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ele sabia que, de repente, alguém ia pegar a epístola dele, ia ler na igreja, ia explicar tudo, e alguns iam falar, mas será que é isso mesmo? Será que aquele fulano que estão falando que está ensinando heresia está ensinando mesmo? Será que Jesus Cristo vai voltar mesmo? Será que Jesus Cristo é Deus? As pessoas têm dúvida. E como lidar com isso? Nós somos muito impacientes, irmão. É muito difícil, eu falo isso por mim mesmo. Às vezes, a gente esperar que a pessoa amadureça na fé no tempo dela. Devemos exortar uns aos outros, devemos exortar as boas obras, ao crescimento, à maturidade, mas as pessoas têm respostas diferentes. E a gente tem que aprender a ter compaixão uns dos outros e orientar, mas a pessoa, eu já expliquei isso para ela 200 vezes, explica 201, 202, 203. Judas está falando, edifiquem-se na fé, na esperança e no amor, orando no Espírito Santo e tenham compaixão daqueles que duvidam. Às vezes, a igreja, acho que a gente se preocupa muito em manter uma capa assim de perfeição, de santidade,
Então, às vezes, as pessoas têm dúvidas, têm problemas, que às vezes numa conversa resolve, irmãos. Às vezes marca um gabinete com o pastor, faz uma conversa e tem uma questão que aflige, que perturba a sua mente, ou com o irmão, porque não só o pastor deve instruir a igreja na palavra de Deus, claro que questões mais complexas e doutrinárias e o rumo que a igreja deve tomar deve ficar na mão dos presbíteros, mas muitas orientações você, meu irmão, minha irmã, pode abençoar pessoas com as suas experiências, com o conhecimento que você tem. Mas eu nunca dei aula na escola dominical, mas eu conheço pouco a Bíblia, talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira, vai começar um ano aí, te estimula a ler a Bíblia inteira ano que vem, isso é muito bom, mas talvez você já tenha muito para contribuir com outras pessoas. Então tenha compaixão dos que duvidam, e às vezes a gente cria um ambiente assim que a gente fica meio travado. Mas eu não vou falar para o irmão Paulo não, que eu tenho dúvida em tal assunto, que eu não entendi direito a questão da Trindade, ele vai achar que eu não sou crente. Não, irmãos, ele está aqui para servir, estamos aqui para servir. Procure, se você tem dúvida, procure resposta com pessoas maduras, não aceite tudo que te digam, tenha discernimento também, nem tudo que falam que é em nome do Senhor de fato é, precisamos ter esse discernimento, mas precisamos servir uns aos outros. Então, tem alguém com dúvida, tenha compaixão, haja com compaixão, precisamos fortalecer isso, mesmo em nossa igreja, esse espírito de compaixão, de humildade, da gente ter liberdade de falar com o irmão, ou com uma liderança da igreja, estou com dúvida em tal questão, e a gente ter compaixão uns dos outros, e ajudar uns aos outros a amadurecer na fé em Cristo. Então, primeiro das 3 ações, ter compaixão daqueles que duvidam. Versículo 23, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Agora já é um segundo grupo de pessoas que parece que está mais longe do que o primeiro. O primeiro parece ser um grupo de pessoas que têm dúvidas. Isso tem em toda a igreja, irmão. Sempre tem pessoas com dúvida e Judas nos orienta, né? Esse Judas, como eu tenho dito, não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas possivelmente é o irmão de Jesus, um homem de Deus que escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. E Judas fala, aqueles que têm dúvida, tenham compaixão. Agora tem um segundo grupo, que está já às portas de ser consumido com o juízo de Deus, que é o fogo na palavra de Deus, normalmente se diz respeito ao juízo de Deus. Lá em 1 Coríntios, não vou pedir que você abra lá de novo, mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando dos líderes, ele fala que aqueles que edificam sobre pedras preciosas, que eram materiais usados lá no templo do Antigo Testamento, esse material resistirá ao fogo do juízo de Deus. Mas os que edificam sobre madeira, palha e feno, quando vier o juízo de Deus, o fogo de Deus, tudo vai ser consumido e eles vão ser como salvos pelo fogo. Tem gente que está na igreja por um triz, irmãos, já nos dias de Judas, e hoje em dia não é diferente. E ele fala, salve esses que estão indo para o abismo, salve esses que estão prestes a receber o juízo de Deus. Mas como isso se manifesta? Talvez você dando uma ligação para um irmão que não tem vindo à igreja, talvez você mandando uma mensagem para alguém que você sabe que está indo por um caminho torto, alguém que está tomando uma decisão que você sabe que vai ser ruim para a vida dela, você sabe que se aquela pessoa se envolver naquele relacionamento, você sabe que se aquela pessoa assumir aquela posição talvez profissional, ou enfim, familiar, ou tomar certa atitude, aquilo pode trazer sérios danos para a sua vida espiritual, e aí você vai lá e, na intenção de salvar aquela pessoa, arrebatá-la do fogo de Deus. Precisamos ter isso, irmãos, em nosso meio, que Deus gere isso no meu coração, no teu coração. Você está vendo uma pessoa ir embora, porque alguém disse que os cristãos, nós evangélicos, não sei ao certo quem falou isso, mas que nós somos o único exército que enterra os seus feridos. Às vezes a pessoa está na igreja ferida, está machucada, às vezes fala umas besteiras, trata os outros mal, faz coisas que não convém, que deve ser corrigida, exortada, mas às vezes a gente pega a pessoa e joga para fora de vez. Já está todo torto mesmo, vai embora de vez. Mas nós devemos amar, irmãos, ter compaixão. Eu vou te dar só um motivo para a gente ter compaixão um dos outros. Só um, teria muitos. Porque Deus tem compaixão de nós, irmãos. Se a gente tratar as pessoas como Deus nos trata, a gente vai ter um olhar muito diferente do que muitas vezes temos. Deus não teve compaixão de nós. Deus não nos amou mesmo nós sendo pecadores. Deus não olhou para mim, lá um músico ateu tocando na noite, foi lá e me resgatou com um braço forte, mão poderosa. Deus não olhou para minha mãe, servi na entidade, no centro espírita, mãe de santo, e foi lá e resgatou ela dessa vida e trouxe para o seu reino. Deus não resgatou você, você tem a sua história. Talvez você nunca tenha sido ateu, nunca tenha frequentado noite, tocado como eu, ou servido a entidade como a minha mãe, mas você tem a sua história, você tem os seus pecados, eu tenho os meus, que Cristo já perdoou, e você tem os seus, que Cristo já perdoou. Se Ele te salvou, Ele teve compaixão de você, por que nós não podemos ter compaixão uns dos outros? Salva do fogo, meu. Talvez Deus esteja trazendo na sua mente, o Espírito Santo, uma pessoa específica, que você sabe que está caminhando por fogo,
que como se tivesse uma casa pegando fogo e a pessoa está indo lá, e a imagem é como se fosse se resgatar mesmo, como se fosse um bombeiro. Você vai lá e pega a pessoa. Tem aquela história do bombeiro quando vai salvar alguém de afogamento, né? Vocês já devem ter contemplado isso, às vezes na praia, tem aquela história, tem alguém se afogando, aí vai os bombeiros lá para fazerem o serviço de salvamento, e às vezes a pessoa está tão ansiosa, tão agitada, começa a se debater, e aí começa a gerar risco para o guarda-vidas lá, que se ela ficar se debatendo muito, ela pode atrapalhar o serviço e acabar afogando os dois. O que eles fazem? Às vezes eles desacordam a pessoa, né, para usar um termo assim, dão uma chave lá, fazer alguma coisa lá e apaga o cara, para o cara apagar e eles conseguirem trazer. Às vezes a pessoa está desesperada, está indo para um buraco, você sabe, essa pessoa está indo para um caminho que ela vai se dar mal. Salve essa pessoa. Ah, mas eu não posso salvar ninguém, só Deus salva. É verdade. Mas o que ele está falando aqui é de nós irmos com a intenção de livrar pessoas que estão caminhando para as trevas, talvez aqui para os falsos ensinos. Ah, conhecido meu está seguindo aí uma religião esquisita, que acredita em algumas coisas estranhas, ou uns ensinos estranhos aí da internet, que fala que todo crente tem que ficar rico e prosperar, e ele está achando isso muito bom. Livra, salva do fogo. Então, o primeiro grupo, tem a compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. E há um terceiro grupo que parece que Judas, usando mais uma vez o número 3, ele mostra uma progressão. Parece que o primeiro grupo não estava tão perdido ainda, estava só tendo dúvidas. Então, ela tem a compaixão daqueles que estão duvidando. Agora, o segundo grupo já é aqueles que estão sendo para ser consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Então, já estão mais longe. E o terceiro parece alguém que já está chafurdado na lama mesmo. Olha o que diz. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Talvez seja aquela pessoa que já está no emaranhado do pecado. Seja aquela pessoa que já está vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus. Talvez alguém que foi da igreja, talvez a pessoa que te evangelizou. Eu já vi pessoas falando isso comigo com tristeza. Ah, um amigo meu me evangelizou, falou de Cristo para mim, ele foi um instrumento de Deus para eu chegar ao evangelho. E hoje ele está distante, eu estou aqui servindo a Deus, eu estou alegre, minha família está na presença do Senhor, e ele que se afastou, e às vezes está numa vida de pecado, de adultério, de fornicação, uma vida de entregue aos prazeres desse mundo, e nós devemos ir lá e procurar resgatar essa pessoa, mas com cuidado. Olha o que ele fala, misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, eu creio que Judas aqui está nos dizendo que a gente tem que se esforçar para trazer a pessoa de volta para o reino de Deus. Ah, mas eu não quero mais ser da Nova Vida, eu não quero mais ser daquela igreja, ou foi de outra igreja, mas eu não quero ir para a tua igreja, eu quero ir para outra. Não interessa, a gente não está pregando igreja, estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas cuidado. Alguns usam a palavra de Paulo, fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira salvar alguns, para validar todo tipo de evangelização. Então vou para uma boate, vou lá, vou ficar na mesa, o cara bebendo, se prostituindo, só para falar do amor de Jesus. Não creio que deva ser assim, irmãos. Tem muitos que usam essa ideia de evangelização, mas na verdade a pessoa quer mesmo estar na boate e dá desculpa de que está evangelizando. Não creio que a gente deva se contaminar. Vá até um limite com temor, mas se a pessoa está na lama do pecado, se a pessoa está ali, não abandone, mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Estabeleça os seus limites. Até aqui eu vou. Ah, você me ama, você quer falar de Jesus? Então vamos comigo lá para o pagodão que eu vou e quero ver se você vai falar de Jesus. Não, porque eu tenho meus limites. Eu te amo e eu vou falar de Jesus, estou disposto a conversar contigo, mas eu também tenho os meus limites, porque eu amo sobretudo ao meu Senhor, eu não vou desonrá-lo. Então, evangelize, ame, fale do amor de Jesus, mas cuidado. Então você vê como parece aqui que ele está falando de 3 tipos de pessoas: os que duvidam, talvez estejam começando a sair do caminho, os que já estão a ponto de serem consumidos pelo fogo, já estão longe, e aqueles que estão muito longe, já dominados pelo mundo, pelo pecado, e os 3 devem ser objeto do nosso amor. Os 3 devem ser objeto de nós pregarmos o Evangelho, falarmos de Jesus, irmãos. Quando estivemos lá no Pinheiro, eu, o diácono Valquir e o casal Tadeu e Claudete, nós conversamos com pessoas que não são cristãs, e a gente está ali, irmãos, para falar de Jesus. E somos pessoas maduras, a gente não vai participar do que eles fazem, mas a gente ouviu uns palavrões, ouviu umas coisas que não convinham, uma coisa ou outra. Só teve uma coisa que eu corrigi o rapaz, deixei ele falar as coisas dele, que eu não estava ali para... Mas só teve uma coisa que ele falou, não, porque nessa vida sabe que nada é de graça, as pessoas recebem tudo quando vai fazer alguma coisa, tem alguma coisa por trás, por interesse. Eu falei, mas o Evangelho é de graça. Deus nos dá de graça. Foi a única coisa que eu corrigi ele. Ele falou umas besteiras lá, alguma coisa a gente falou daqui, falou dali, foi acertando, mas a gente tem que saber onde a gente está pisando, irmãos. Mas não podemos nos misturar, devemos odiar até a roupa contaminada pela carne, mas devemos ter compaixão dos perdidos, irmãos.
Eu creio que tem muita gente doente na igreja, sendo bastante franco. Tem muita gente hoje doente na igreja porque só olha para o seu próprio umbigo. No dia que deixar de olhar para o seu próprio umbigo, vai ter uma saúde espiritual, mental muito maior. Tem muita gente que só vive pensando em si, só vive pensando nos seus prazeres, nas suas roupas, nas coisas que não tem, nas suas... Enfim, vou exemplificar para não parecer que está falando de A ou B, não estou falando de ninguém em específico, mas é uma percepção que há muitas pessoas hoje que só olham, e quando a gente só olha para nós mesmos, irmãos, a nossa vida perde sentido. E é curioso isso, que ao invés de você ter mais, porque você está olhando mais para você, você tem menos. Porque é o que mais, aquele que é dado, mais ainda será, aquele que dá, mais ainda será concedido. Então Deus nos chama a ser como Ele, que Deus é generoso, Ele nos dá generosamente, nos chama a usar dessa generosidade uns para com os outros. Talvez você não precise ter aquilo que você tanto sonha, aquele seu sonho de consumo, aquilo tudo que você almeja, não que necessariamente seja um pecado, você pode orar e buscar isso, mas talvez o que nós precisamos é entender que Deus nos chama a estender a mão um para o outro, que Deus nos chama a olhar um para o outro com compaixão, com misericórdia, a salvar pessoas que estão a ponto de serem consumidas pelo fogo da ira de Deus. E talvez nisso você encontre uma alegria que você nunca experimentou até hoje. Então, fé, esperança e amor e oração no Espírito Santo. 3 virtudes, fé, esperança e amor. Orando no Espírito Santo. 3 ações, compaixão dos que duvidam, buscar salvar os que estão a ponto de ser arrebatados pelo fogo e mostrar misericórdia com temor àqueles que já estão muito longe. E Judas conclui com uma belíssima doxologia. Doxologia é um hino de louvor a Deus. Isso é muito interessante, porque tudo na nossa vida, irmãos, seja a alerta sobre falsos mestres, seja uma ação evangelística social, como faremos lá no Pinheiro no dia 18, seja o culto, seja você varrer o seu quintal, seja você lavar uma louça, seja você fazer um trabalho, fazer um alimento, comprar algo no mercado, tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Também em 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 10, 31 fala que tudo que façamos que seja para a glória de Deus. E Judas conclui essa bela epístola, embora curta, falando sobre isso, versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Assim seja. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus, irmão. Quando Deus visitar esse mundo com juízo, que vai vir e descer o fogo do céu e consumir esse belíssimo shopping, como eu tenho dito, ficou muito bonito, mas vai virar combustível para o fogo. Esses belos bancos foram comprados com muito sacrifício e são mantidos com zelo, também vão virar combustível para o fogo. As obras que estamos fazendo aqui, nos esforçando para conceder o melhor para a igreja, e deve ser assim, mas depois vai tudo virar combustível para o fogo. Mas a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, as nossas obras de compaixão e misericórdia, essas permanecerão diante de Deus. O fogo de Deus vai consumir a madeira, a palha e o feno, mas as obras de misericórdia serão encontradas diante de Deus. Ah, eu vou ser salvo pelas obras? Não. Nenhum de nós pode ser salvo pelas obras. Mas eu também não posso me furtar a dizer que a Bíblia mostra que Deus se agrada e que é galardoador daqueles que o buscam, como diz lá em Hebreus 11. A Bíblia fala de galardão, nunca encontrei uma explicação totalmente fechada sobre isso, porque eu creio que não tem mesmo, não dá para conceber aquilo que é inconcebível. Mas a Bíblia fala que Deus se alegra e recompensa aqueles que se lançam por amor a Ele e amor ao próximo para glorificar a Deus. Então, 3 virtudes, fé, esperança e amor. 3 ações, ter compaixão do que duvida, arrebatar o que está a ponto de ser salvo pelo fogo, e ter misericórdia com temor, misericórdia, como Judas orou para que Deus tivesse misericórdia pelos seus autores, pelos seus leitores, nós devemos ter misericórdia, é você olhar com o coração a miséria do outro, misericórdia, né? Acho que até o Giovanni falou nisso numa aula, você olhar para a miséria do outro com o coração, córdia de cardia, do grego cardia, que é da onde vem cardíaco, cardiologista e tudo mais. Então, olhar com misericórdia, orar com o coração a miséria do outro e tentar salvá-lo sem se contaminar com as coisas desse mundo. E que tudo isso redunde em glórias a Deus. Porque foi para isso que a gente foi criado. A gente não foi criado para ter muito dinheiro, para ter muito status, para ter muitas visualizações. Se Deus conseguir se agradar de nos conceder coisas boas, usufrua delas com alegria. Nós não somos estoicos ou coisa do tipo. Nós devemos usufruir das bênçãos que Deus nos dá com alegria.
Não cremos que há uma divisão entre material e espiritual. O material é ruim e o espiritual é bom. Não, Deus é que criou todas as coisas. Quando você tiver que comer um bom prato bem feito, coma com alegria e glorifique a Deus. Senhor, que bênção. Esses dias eu fiz uma tapioca, falei com a minha esposa, que tapioca abençoada. Será que no céu vai ter tapioca? No céu não, mas nos novos céus e na nova terra pode ter, né? Que beleza, irmão. Até estava falando com o irmão, não sei quem eu estava falando esses dias, que falou, acho que foi a Claudete mesmo. Mas você é nordestino, você gosta de tudo que vem do Nordeste. Eu falei, é verdade. Aquele cuscuzinho amarelo, carne de sol. Meu Deus. Carne de sol não vai ter no céu. Lamento te informar, porque não vai ter mais morte, não tem como ter carne. Só se inventarem uma carne de soja, assim, que parece a carne de sol. Se tiver, eu estou dentro. Mas coma com alegria, usufrua das coisas boas que Deus dá. Essa diferenciação, isso aqui é pecado, isso não provém. Lá, escrevendo a Timóteo, Paulo fala, tudo que é santificado pela oração e pela palavra é grato diante de Deus, mais ou menos isso. Mas não se contamine com as coisas desse mundo, e que tudo na nossa vida redunde para a glória de Deus. Como eu li no início de Judas, ele fala que nós fomos chamados, amados por Deus Pai, e somos guardados por Jesus Cristo. E aqui no final, no versículo 24, ele fala que Deus é poderoso para nos impedir de cair, e apresentá-lo diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Confie no Senhor. Você quer glorificar Deus? Esse é o ponto. O ponto é esse, você deseja glorificar Deus com a sua vida ou você quer ver para você mesmo? Esse é o ponto. Se você deseja glorificar Cristo, se você deseja consagrar sua vida a Deus, se você já se arrependeu dos seus pecados, você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso que celebraremos e nos lembraremos daqui a pouco na ceia, se você crê nisso, você depositou sua confiança em Jesus Cristo, pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados e colocou fé em Cristo, e você deseja glorificar Deus com a sua vida, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para nos impedir de cair, irmãos. Isso é questão dEle. Ele tem poder para nos sustentar, Ele tem poder para prosperar as obras das nossas mãos, Ele tem poder para fazer com que a semente venha a prosperar e render glórias a Ele. Versículo 25, ao único Deus, o nosso Salvador, que a Ele sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Finalizamos essa carta, finalizamos essa série de 2 de Pedro e Judas, e eu te deixo essa resposta. Você está vivendo para a glória de Deus? Você tem buscado fruir, deixar fluir no seu coração, deixar sair da tua vida essas 3 benditas virtudes, fé, esperança e amor? Você tem tido compaixão dos que duvidam, buscando salvar os que estão a ponto de ser consumidos pelos juízos de Deus, mas fazendo isso com misericórdia, mas também com temor, para não sermos consumidos junto com eles? Se você tem buscado isso, ou se você deseja isso essa manhã, não tenho, mas eu quero. A partir de hoje eu quero viver para a glória de Deus, quero olhar menos para o meu próprio umbigo. Alguém disse que se uma igreja não é uma agência missionária, ela se torna um campo missionário. O que isso quer dizer? Se uma igreja local, como nós aqui, não envia pessoas para o campo, seja para missão em outro país, em outro estado, seja para missão aqui do lado no Pinheiro, no Rio das Pedras, seja para a missão que você faz no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho, falando de Jesus ali. Se uma igreja não promove isso entre os seus membros, ela rapidamente deixa de ser uma agência, se torna um campo missionário. O que significa? Ao invés de pregar o evangelho, a gente começa a ter que ouvir o evangelho de novo. A gente começa a ficar tão autocentrado, tão egocêntrico, que a gente perde o sentido da vida e só se preocupa conosco. Mas quando a gente está empenhado, impelido com o propósito de glorificar a Deus, de salvar, de ter misericórdia, como Deus teve por nós, Ele é poderoso, irmãos, para nos impedir de cair. Ele é poderoso para nos guardar em suas fortes mãos. Porque nós fomos chamados e amados por Deus Pai e somos guardados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça a sua oração.